Nesse canal, eu falo muito sobre engenharia de prompt. Por quê? Porque é algo fundamental para você realmente ter um bom resultado. É você saber criar bons prompts. E hoje eu vou trazer aqui especificamente uma técnica de prompt chamada técnica RISE. Mas antes de eu explicar sobre ela, talvez você esteja se perguntando, eu não sei se você caiu aqui de paraquedas no canal, afinal de contas, o que é um prompt? O prompt nada mais é do que uma instrução que você dá para a máquina para ela poder te dar o que você deseja. Ou seja, o espaço que tem entre o que você está pensando e a orientação que você der para a máquina para ela te dar aquele resultado. Então, não é preciso nem dizer que, se você fizer um bom prompt, assim como se você der uma boa instrução para uma pessoa, aquela pessoa vai te dar um bom retorno sobre aquilo. Se por outro lado, o seu prompt for confuso, não for um bom prompt, a qualidade for ruim, a resposta também tende a ser ruim. Embora, na minha opinião, uma máquina normalmente traga resultados até superiores aos seres humanos, ela vai te trazer alguma coisa. A questão é que muitas vezes ela não vai adivinhar o que você quer. Então, alguns desafios em relação a alguns erros, né, que as pessoas cometem na hora de formular prompts. São prompts ambíguos, ou seja, muito genérico, muito vago, não diz exatamente o que quer, não dá contexto, é muito complexo e essa complexidade não tem uma estruturação. Então é isso que eu vou ensinar aqui para vocês. Da mesma forma, o exemplo que eu dou, se você vai dar uma orientação para um ser humano, ninguém chega e dá orientações vá na padaria. Na padaria fazer o quê? Como? Quando? Onde? Entende? Preciso de mais contexto, preciso de orientação. É a mesma coisa com a máquina. E esse método RISE, pessoal, por quê? Né? Ele é baseado principalmente na questão do ensino mesmo, né? Da forma de uma pedagogia bem estruturada. Ele é criado especificamente nesse contexto de engenharia de prompt. É uma técnica de engenharia de prompt. E qual o principal objetivo dele? É em dar clareza, detalhar e dar uma melhor previsibilidade sobre os resultados dos meus prompts. E principalmente, guarde essa informação, reduzir as necessidades de iterações. Você vai entender já já sobre isso. Vamos entender um pouquinho esse framework. A técnica RISE, essas 4 letras, cada uma dessas 4 letras, R, I, S, ela quer dizer alguma coisa. Então o R vem de role, certo? Ou seja, o papel. A máquina, ela deve assumir para responder a minha pergunta. Ela tem que agir o quê? Como um especialista financeiro? Como um especialista em marketing? Como alguém? Não sei. Como um médico? Não sei. É isso que você vai... Defina o papel. Além disso, você vai precisar definir o input, ou seja, a entrada. Quais os dados ou recursos necessários para aquela tarefa? Quais são as etapas? Qual é o passo a passo para você executar? Então, e além disso, qual é o formato? Veja que na verdade é muito simples e óbvio, mas as pessoas simplesmente esquecem de fazer isso na hora de um prompt. Falando um pouquinho sobre a parte do papel, como eu já expliquei, qual é a perspectiva do agente? Seja como um analista com tantos anos de experiência, haja como um social media senior. Não sei, você vai definir isso. Por quê? Por que eu devo fazer isso? Porque aí você vai dar uma precisão muito melhor. Além disso, você vai... Entenda que a IA generativa, as LLMs, é um mundo, é muito grande. Então, quando você já define um papel, você já segmenta muito bem e você dá muito mais objetividade. Só de falar isso, pense como um escritor de romances policiais. Só isso aí já vai tirar todo o contexto da literatura e vai focar em romances policiais. Escolha papéis específicos conforme a natureza da tarefa. Combine com adjetivos. Então, é importante que nessa hora do papel, você coloque um analista do mercado com tantos anos de experiência, um analista experiente, assim, assado. Essa adjetivação costuma funcionar muito bem. A parte da entrada, pessoal, são os dados, ou seja, os insumos para a tarefa. Quais são os parâmetros, as restrições? Quais são os tools, ou seja, as ferramentas? Qual é o contexto? As informações de fundo, as informações que vai me ajudar, que vai ajudar a IA na abordagem a fazer a tarefa dela. Isso é muito importante. Como é importante para o ser humano se você fosse dar umas instruções para ela. E a parte da etapa? Essa é muito legal, pessoal. Por exemplo, aqui. Então, vou mais pelo exemplo, para vocês entenderem. Defina o público-alvo. Verifique a viabilidade técnica. Elabore um questionário com 5 perguntas. Revise e otimize o resultado. Ou seja, tá vendo? Ele está seguindo um passo a passo para ele fazer em cada etapa dessa, para ele saber exatamente o que tem que fazer. E veja que essa aqui é uma técnica muito legal. Ela termina depois de fazer tudo da execução e tudo mais, ou seja, o passo a passo. Comece definindo o público-alvo, depois verifique, depois execute. Ele ainda pede para fazer uma revisão e ainda otimizar. Olha como isso aqui já vai melhorar em muito
muito o seu prompt, porque não sai muito bem do resultado que você quer, aí você vai lá e pede para fazer uma melhoria. Você já pede aqui direto. E finalmente o nosso expectativa, ou seja, receber. É muito importante que você explique isso. Qual é o formato, qual é a extensão, quais são as características, como que eu vou mensurar esse para eu poder avaliar o resultado, a qualidade do resultado. E de fato, esse produto está atendendo efetivamente a minha necessidade que eu pedi lá no meu prompt original, beleza? Tudo isso eu preciso saber. Então tá aqui, ó, um exemplo. O papel: consultor de saúde e bem-estar especializado. A entrada: informações recentes de nutrição e exercícios físicos. Etapas: planeja a dieta. E a expectativa, que é entregar um plano de 4 semanas focado em energia e redução de estresse. Veja, um prompt tranquilo de fazer, passo a passo, muito eficiente, rápido e evita perda de tempo e me traz o que eu quero. Que no final aqui é o meu plano de 4 semanas. Entendeu a ideia? Agora, só para vocês fazerem uma rápida comparação aqui, pessoal, usando a técnica e sem usar a técnica. Olha, veja, em relação à precisão, Rise de 45 para 85. Completude, ó, muito acima, usando a técnica. Em relação às iterações necessárias, ó, com a Rise, sem a Rise eu precisei de 75, com a Rise bem menos, isso aqui é bom. E a satisfação, 95 satisfação contra 55 satisfação. Existem outras estruturas de prompt, tá, pessoal? Muitas técnicas. O foco da Rise é em processos detalhados. E os casos ideais é quando você tem tarefas sequenciais bem complexas. Isso tem até a ver com um pouco da limitação dela, depois a gente vai falar. Então, a aplicação ideal: cenários de planejamento estratégico, pesquisa de mercado, redação de relatórios, criação de fluxo de trabalho. Quando você estiver fazendo algo desse tipo, é muito legal. Por exemplo, eu uso muito haja como um consultor. Algumas dicas avançadas, pessoal. Use prompts híbridos. Por exemplo, Reason mais Create. Também a Create é muito boa, que é esse pensamento criativo, né? Brainstorm, ideação de produtos, né? Uma técnica muito bacana aí que a gente vai estudar ela. Varia o nível de especialidade das etapas, tá? Tarefas simples, 3 e 4 etapas. Tarefas complexas, 5 a 7 etapas. E a definição da expectativa. Use a seção de expectativa para especificar o formato, extensão e tom. Exemplo: relatório de 500 palavras em linguagem técnica com gráfico. Algumas práticas: revise o seu prompt, faça uma estrutura hierarquizada e valide o resultado. Algumas limitações e cuidados que você deve ter. Cuidado com excesso de detalhamento, porque é aquele famoso matar barata com bazuca. Para algumas tarefas muito simples, às vezes é desnecessário a Rise. Clareza do objetivo. O método exige que o próprio solicitante tenha muita clareza, e às vezes você não tem essa clareza ainda. E também flexibilidade reduzida, ou seja, uma estrutura rígida pode limitar resultados em tarefas que exigem uma maior criatividade. Então, um pouco de cuidado. Por isso que talvez seja bom dar uma estudada na Create também. A técnica Rise otimiza o tempo e o recurso para reduzir a questão das iterações que são necessárias. A gente viu lá, a quantidade é bem diferenciada. Maior precisão, geram respostas muito mais alinhadas com as expectativas. Maior escalabilidade, facilita a replicação de processo bem-sucedido. E uma melhoria contínua, você pode revisitar, refinar os prompts. Então, pessoal, em relação à técnica, é isso. Qualquer dúvida, coloque aí nos comentários e eu vou trazer muito outras técnicas para vocês.